Reverendíssimo Padre Marco Antônio, Reverendíssimo Padre Renan, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, pode sentar-se. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Padre Marco Antônio por fazer este convite, de estar aqui neste dia para participar desta Santa Missa cantada, ajudando como diácono, e também participar fazendo este sermão ou esta reflexão. Para mim é muito importante estar aqui. Tive esta graça, podemos dizer assim, eu considero como uma graça, de estar junto ao Monsenhor nos últimos anos de sua vida. 2 anos foi pouco tempo, mas foi uma graça muito grande, foi de muito proveito espiritual para mim. Eu que já o conhecia desde muito, ou melhor, ele que me conhecia desde quando eu nasci, né? Me costumava me chamar de o Zé Caio, assim que ele falava, o Zé Caio. Quando o Monsenhor ia lá no Cachoeirão, criança, corria, abria a porteira, ele passava com a caminhonete, toda semana estava ali, levava bala, e os desígnios de Deus me permitiu então esta grande graça de estar com ele. Monsenhor, para os mais antigos, para aqueles que viveram aqui com ele, não precisamos de falar muito dele, porque todos conhecem. Aquele homem firme na fé, firme na tradição da igreja, aquele que no início teve muitas até brigas, podemos dizer assim, foi forte, enfrentou inimigos por conta de manter a tradição, mas que teve sempre um coração grande, que teve sempre um coração magnânimo, porque queria a todos, não para ele, não para si, mas para nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a missão do Padre, missão que ele procurou a cumprir da melhor forma. E ele tinha sim essa grande preocupação de cumprir o seu dever, de cumprir a sua missão, porque queria salvar a sua alma. Podemos dizer que a sua consciência era aquela consciência delicada, aquela consciência que estava ali buscando a menor culpa, a menor falha, e chorando até as lágrimas estas faltas, estas culpas. E isso eu pude presenciar mais uma vez, ele em prantos, em lágrimas, chorando mesmo, copiosamente, e era justamente pela sua meditação, pela sua reflexão, onde ele começava a ver as faltas,
as faltas passadas, as faltas presentes. Quantas vezes ele ficava então preocupado com isso? E estava ali procurando sempre a confissão, a Sagrada Comunhão, a oração, a reza do terço, o rosário, que ele não deixava. Enfim, queria cumprir sempre da melhor maneira, e isso ele fez justamente por essa consciência delicada que ele tinha de uma preocupação de não ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. E um exemplo grande também que ele deu no final da vida foi quando ele começou a procurar, a ir atrás daquelas pessoas que tinham alguma coisa que ficou do passado com ele, que ficaram há tempo sem falar. Ele foi atrás para poder pedir um perdão, para poder dar um abraço, pedir desculpas, para perdoar. E ele fez, e Deus permitiu que ele o fizesse. A grande alegria que ele sentia de estar sempre no meio dos sacerdotes, com os sacerdotes, conversando. Quantas vezes passamos horas e horas conversando, ou melhor, ele contando as histórias, né? Eu ali ouvindo. E isso era a sua alegria de estar com os sacerdotes. Sempre gostava de receber, e recebia muito bem todos os que passavam, todos que vinham. Assim, meus amados irmãos, nós temos um grande exemplo. Nós temos aquele que cumpre o seu dever, nós temos aquele que morre a morte dos justos. Quando nós somos visitados por esta morte, a gente lembra, há 4 anos atrás, esse dia foi um dia triste, foi um dia difícil, né? A Sexta-feira Santa, né? Aquela preocupação, a cerimônia da Semana Santa, o velório, o corpo do Bom Senhor, que teve que ser colocado na sacristia, para que nós pudéssemos fazer aqui a cerimônia, para que todos pudessem comungar naquele dia, e não podia fazer em corpo presente. Então nós estávamos num dia difícil, um dia de muita tristeza, mas, meus amados irmãos, como diz a Escritura, nós nos consolamos, porque é a morte dos justos. É essa morte que ao mesmo tempo nos enche de tristeza, mas que nós devemos desejar. É aquela morte que nós queremos que ela demore em vir, porque queremos viver, mas é a morte que vai abrir para nós as portas do céu. É a morte que vai nos introduzir na vida eterna. Na verdade, todos nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos morrer. Parece uma contradição, mas enfim, precisamos sim lutar pela vida, mas precisamos desejar que a nossa morte seja a morte dos justos. E fazer por onde? Quando nós lemos a sequência da missa, nós pedimos a Deus o perdão, pedimos a Deus
que nos perdoe antes do dia da nossa morte, antes do dia do juízo final. E é isso, meus amados irmãos, precisamos aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá. Quantas vezes temos oportunidades então para fazer uma boa confissão, então vamos fazer. Quantas vezes temos oportunidades para comungar, então vamos comungar. Porque a confissão perdoa os pecados, porque a confissão nos coloca em contato direto com Deus, porque a comunhão aumenta esta graça, aumenta esta união, porque a comunhão é o penhor da vida eterna. Se nós queremos ir para o céu, precisamos então comungar sempre, receber sempre o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, meus amados irmãos, cumprir a missão aqui na terra, para que possamos ter a morte dos justos, essa morte que nos consola, porque abre para nós a porta da eternidade. Quando nós temos alguém que esteve conosco, quando nós vemos alguém que viveu no meio de nós e que nós podemos tomar como exemplo, nós até achamos mais fácil ser santo, porque ser santo é isso, é viver em estado de graça, é cumprir o dever de cada dia. Ser santo é ter a morte dos justos, é perseverar até o último instante para poder ter a perseverança final. Morrer na graça de Deus. Assim, meus amados irmãos, vamos lembrar que um devoto de Maria nunca perecerá. Vamos lembrar então da devoção a Nossa Senhora. Vamos lembrar então da devoção ao terço. Se nós sempre temos esta imagem de olhar, quando eu chegar na paróquia, ver o Monsenhor rezando o terço, sempre com o rosário na mão, rezando. Essa imagem que nós devemos guardar, essa imagem que nós devemos imitar, de rezar sempre o rosário. De ter sempre a devoção a Nossa Senhora, de olhar para Nossa Senhora das Graças, a Virgem da Medalha Milagrosa, que consegue para nós inúmeros milagres na nossa vida, e que ela possa então conseguir o maior de todos os milagres, a salvação da nossa alma, nos levar um dia para o céu. Se ela promete o céu para os seus devotos, ela promete o céu para aqueles que rezam o terço, promete o céu para os seus filhos. Rezemos então o terço, sejamos então devotos, sejamos então verdadeiros filhos. Lembremos que a nossa devoção à Nossa Senhora não deve ser uma devoção apenas aparente, externa, mas aquela de quem fala São Luís Maria Grignion de Montfort, a verdadeira devoção que nasce da alma, que está no interior, que está na imitação das suas virtudes. Então, meus amados irmãos, hoje, lembrando
da morte do Monsenhor, rezando por ele, pedindo a Deus Nosso Senhor mais uma vez a luz e o descanso eterno para a sua alma. Vamos então também pedir para nós, pedir que ele também reze por nós, e assim nós acreditamos, lá do céu, ele pode fazer e vai fazer. Com certeza, interceder a Deus por nós, mas lembramos que nós estamos ainda neste mundo que é um vale de lágrimas e precisamos fazer a nossa parte. Precisamos receber o perdão antes do dia. Vamos então perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos então pedir o perdão àqueles a quem nós ofendemos. Vamos receber o perdão de Deus e assim, devotos de Nossa Senhora da Sagrada Comunhão da Eucaristia, conseguiremos com certeza a salvação da nossa alma. Que Nossa Senhora das Graças possa então nesse dia dar ao Monsenhor uma glória no céu e que possa também olhar para nós e trazer do céu inúmeras graças. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus.